Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos. Assim como eu tenho certeza que todos estão com saudades dos nossos encontros presenciais, não é mesmo? Continuamos fisicamente afastados, porém unidos em coração, unidos em espírito e unidos em pensamentos. E é por isso que eu quero convidá-los agora a juntos elevarmos os nossos pensamentos ao nosso amado Mestre Jesus, para que ele nos abençoe, para que através da espiritualidade superior nós sejamos amparados e inspirados, para que tenhamos o correto entendimento do estudo que faremos com base em nossa abençoada doutrina espírita, e que Jesus continue sendo sempre o nosso mestre, o nosso farol, a nos guiar e a iluminar os nossos caminhos ao longo de toda a nossa jornada evolutiva. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, nós estamos vivenciando neste momento na Terra uma situação inédita causada pela pandemia do novo coronavírus. Muitos estão em pânico, muitos estão apavorados, outros tantos com medo exagerado em relação às incertezas do futuro. No entanto, a doutrina espírita, sempre acolhedora, sempre confortadora, ela nos esclarece de forma coerente, de forma lógica, todo o processo pelo qual está passando o nosso planeta. E nós não podemos nos esquecer que os espíritos superiores, eles já nos alertaram que a Terra ela passa por um processo, atualmente, de transição planetária, onde nós deixaremos de ser um mundo de expiações e provas e passaremos de forma gradual a ser um mundo de regeneração. E como ocorrerá este processo? De que forma, de que maneira que a Terra se tornará um mundo de regeneração? E é exatamente isso que nós iremos estudar e responder com base na doutrina espírita. Então, para isso, eu separei aqui alguns trechos da doutrina, começando pela Gênese, no capítulo 18. Vejamos o que nos diz o Espírito de Verdade. Abre aspas. O objetivo da humanidade é o progresso, apesar da marcha retardatária de algumas individualidades. E o progresso, segundo o Espírito de Verdade, ele ocorre de duas maneiras, fisicamente e moralmente. Fisicamente, o progresso ele ocorre pela transformação dos seus componentes. E moralmente, nós progredimos pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e dos abrandamentos dos costumes. E ele continua ainda e afirma o seguinte, que até aqui nós realizamos um imenso progresso, sobretudo nas ciências, nas artes e no bem-estar moral. Fecha aspas. Agora, na questão 783, o próprio Espírito de Verdade, no Livro dos Espíritos, ele afirma o seguinte, que quando um povo ele não avança rápido o suficiente, a providência provoca, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. E é exatamente isso que nós estamos vivenciando no nosso planeta. Observemos o seguinte, os abalos que estão ocorrendo em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Fisicamente, somos abalados porque a nossa saúde física, a saúde física de todos nós encarnados neste planeta, ela é diretamente afetada, seja através do desencarne dos nossos companheiros que já desencarnaram, seja através de possíveis sequelas que o vírus deixa no nosso organismo físico. E moralmente? Moralmente ela traz à tona as mazelas das nossas sociedades. Anos e anos sem um compromisso verdadeiro com a saúde pública, fez com que agora, durante esta pandemia, as consequências desta falta de compromisso com a saúde pública, surgissem as faltas de leitos hospitalares, por exemplo. E aqui, meus amigos, nós não estamos nos restringindo a um único país. Isso está ocorrendo em todo o planeta, em todos os continentes
existe falta de leitos hospitalares, existe falta de suprimentos médicos, e sem contar também o impacto que o novo coronavírus ele trouxe em nossas relações pessoais. Por um bom tempo, certamente todos nós teremos que utilizar a máscara para a nossa proteção individual. E a proteção, e além disso, muito provavelmente nós teremos que nos afastar, ter um distanciamento social. Beijos e abraços, por exemplo, terão que ser banidos durante algum período, com certeza após o término da quarentena. Então percebam que tudo isso que está ocorrendo faz parte desse processo de progressão do mundo, de transição planetária para o mundo de regeneração. E eu destaquei aqui, eu quero compartilhar com vocês, um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Santo Agostinho ele fala sobre a progressão do mundo. E o Santo Agostinho ele ressalta que o progresso é uma das leis da natureza. Como nós sabemos, a lei do progresso é uma das leis divinas, uma das leis naturais, e está lá no Livro dos Espíritos. E aí continua o Santo Agostinho. Todos os seres da criação estão submetidos à lei do progresso. A própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas um meio de levá-las pela transformação a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer. Então, neste momento, meus amigos, onde nós acompanhamos diariamente as notícias de desencarne de milhares de companheiros nossos, de irmãos em humanidade, nós não podemos nos afligir, não podemos entrar em pânico e desespero. Nós temos sim que ter compaixão de todos eles, nós devemos sim elevar os nossos pensamentos, pedindo a Deus que ampare todos que desencarnaram ou que estão prestes a desencarnarem, para que eles sejam amparados no plano espiritual, que eles tenham o correto entendimento da sua condição, que eles deem a continuidade à sua jornada evolutiva. Da mesma forma, seus familiares que aqui ficaram enlutados sejam amparados, consigam passar por este período de luto com muita serenidade, sobretudo com muita fé em Deus. Porém, não podemos nos esquecer do trabalho que a espiritualidade superior está fazendo por trás de tudo isso que está acontecendo. Lá no Livro dos Espíritos, novamente, o Espírito de Verdade, quando ele fala da lei do progresso, na questão 789, ele fala sobre a caridade. Então ele diz o seguinte, que a caridade ela não conhece diferenças, não faz distinção entre os homens pela cor, e ele diz o seguinte, que quando a lei de Deus for a base da lei humana, em todos os lugares os povos praticarão a caridade entre si. E aqui, meus irmãos, nós temos que assumir a nossa parcela de responsabilidade. E de que forma que nós devemos assumir essa responsabilidade? Através da prática da caridade, através do exercício da fraternidade e da solidariedade com o nosso semelhante. E isso, se nós observarmos com cuidado, já está evidente. Se nós observarmos o que está acontecendo em todos os países, não somente no nosso país, mas em todos os países afetados pelo coronavírus, nós vamos identificar diversas campanhas de arrecadação de alimentos, por exemplo, de arrecadação de suprimentos médicos, de arrecadação de remédios e tudo quanto é necessário para atender os mais necessitados. É uma verdadeira corrente de solidariedade, uma verdadeira corrente de fraternidade. É a caridade ensinada por Jesus que está sendo colocada em prática. E é isso que nós devemos fazer. Diariamente, nós devemos colocar em prática a caridade, exercitando sempre a fraternidade e a solidariedade. Porque, como nos diz na própria Gênese, o Espírito de Verdade, a fraternidade ela será a pedra angular da nova ordem social. Então percebam, a nova ordem social será baseada na fraternidade. E é isso que nós já estamos exercitando com esta pandemia. Então qual é o papel do novo coronavírus?
O materialista, o cético, ele certamente dirá que o papel do coronavírus é ceifar vidas. Mas nós sabemos, através da doutrina espírita, que ninguém desencarna antes da hora. Que a morte do corpo físico, ela faz parte da lei de destruição, que é uma das leis naturais, uma das leis divinas, onde tudo deve se destruir para que possa retornar mais fortalecido. Agora, se nós analisarmos realmente o novo coronavírus, o que ele está fazendo com a humanidade? O que ele está fazendo com todos nós? Em primeiro lugar, ele nos deu a dimensão exata da nossa pequenez. Ele colocou todos os povos, todos os pseudo-poderosos do mundo, curvados e de joelhos diante de Deus, de uma só vez. Talvez seja a primeira vez na história da humanidade que todos os povos, todas as culturas, todas as religiões ao mesmo tempo estejam orando a Deus. Imaginem o que está ocorrendo com a psicosfera desse planeta quando todos os povos unidos estão em oração. Nós elevamos o padrão vibratório do planeta Terra. Então, se nós estivéssemos neste momento vivenciando uma guerra, uma terceira guerra mundial, onde nós teríamos pelo menos 2 blocos de países aliados, o que ocorreria? Teríamos da mesma forma o desencarne de milhares de pessoas, de soldados, de civis, e ao final da guerra, o perdedor, o bloco de países perdedor, ele teria que se humilhar e se colocar de joelhos, se curvar diante do bloco de países vencedor. E o novo coronavírus não. Ele coloca todos os povos em condição de igualdade. Todos nós estamos ao mesmo tempo curvados e de joelhos diante de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Então, este momento que nós estamos vivendo, meus irmãos, apesar de ser um momento inédito, para muitos, um momento doloroso, é um momento único. É uma oportunidade única que nós estamos tendo de colocar em prática a caridade, de vivenciar diretamente, junto com a espiritualidade superior, este processo de transição planetária para o mundo de regeneração. Retornemos agora para o nosso estudo na Gênese, onde o Espírito de Verdade, ele afirma o seguinte: não é mais somente o desenvolvimento da inteligência que é necessário aos homens, é a elevação dos sentimentos, e, portanto, é preciso destruir tudo que superexcitar o orgulho e o egoísmo. Então agora, neste período, nós estamos tendo a oportunidade de destruir o orgulho, o egoísmo. Muitos de nós sabemos que todos trazemos arraigados isso em nosso ser de outras encarnações. Então, a partir do momento que este vírus, ele envolve toda a humanidade, é a oportunidade que nós temos de nos libertarmos um pouquinho mais do orgulho, um pouquinho mais do egoísmo que ainda está conosco. E aí continua o Espírito de Verdade. Esse é o período no qual entramos a partir de agora e marcará uma das fases principais da humanidade. Olha que interessante. Nós estamos numa das principais fases da humanidade. Por isso que eu reforço, este momento é um momento único para todos nós. E ele continua ainda, ele diz o seguinte, que esta fase que está em elaboração neste momento é o complemento necessário do estado anterior, como a idade adulta é o complemento da juventude. E aí ele finaliza, podia, pois, ser prevista e anunciada antecipadamente. Por isso podemos dizer que os tempos marcados por Deus são chegados. Então ele assegura para todos nós que os tempos marcados por Deus são chegados. E o que isso exatamente quer dizer? Quer dizer o seguinte, segundo o próprio Espírito de Verdade, ainda no capítulo 18 da Gênese. Os tempos marcados por Deus são chegados quando grandes eventos serão realizados para a regeneração da humanidade. Ora, a pandemia é um grande evento global. É um evento que está envolvendo todo o planeta Terra.
Então, imaginemos nós, meus amigos, a quantidade de espíritos superiores que estão trabalhando neste momento no planeta Terra. Este é um grande evento, como nos diz, como assegura o Espírito de verdade. E aí ele continua, ele diz o seguinte, que neste tempo, aqui não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a uma região, a um povo, a uma raça. É um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral. Olha só, um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral. Então, novamente, ele deixa bem claro que tudo isso que nós estamos vivenciando neste momento faz parte do processo de transição planetária para o mundo de regeneração, para o nosso progresso moral. E aí ele finaliza dizendo o seguinte: tende a se estabelecer uma nova ordem de coisas. E os homens, que são os seus maiores opositores, sem saber, contribuem para isso. Então, ou seja, nós, seres humanos, muitas vezes somos os maiores opositores do próprio progresso moral. Porém, nós estamos aqui, como ele deixa bem claro, nós estamos contribuindo para que este progresso moral se estabeleça na Terra. Então, meus irmãos, que nós todos possamos atender o convite para nos renovarmos na prática da caridade, no exercício da solidariedade, no exercício da fraternidade para com todos os nossos semelhantes, para com todos aqueles que cruzarem o nosso caminho diariamente. E ainda que nós sejamos uma pequenina parcela, uma pequenina engrenagem em todo este sistema de transição planetária, todos nós podemos e devemos ser úteis ao plano espiritual superior. De que maneira? Seja através do auxílio direto a alguém que necessita mais do que nós, seja através de uma vibração. Nós podemos, através dos nossos pensamentos, nós sabemos disso, emanar energias salutares, emanar energias de saúde para todos aqueles que estão espalhados por este planeta. Ou seja, simplesmente elevando os nossos pensamentos. Quando nós elevamos o nosso pensamento, como nós já dissemos no início, nós sabemos disso, nós ajudamos a elevar o padrão vibratório do planeta. Nós ajudamos a elevar a psicosfera da Terra. E isso certamente facilitará para os espíritos superiores que estão trabalhando no processo de transição planetária, para que esta transição ela seja feita de uma forma mais suave, mais serena, mais tranquila. Então, meus irmãos, resumidamente, nós entendemos hoje, neste breve estudo, através da doutrina espírita, que a pandemia e as suas consequências, ela faz parte do processo de transição para o mundo de regeneração, que todos nós temos que assumir a nossa parcela de responsabilidade, como já foi dito aqui, eu ressalto, através da caridade, através do exercício da solidariedade, da fraternidade, através das nossas ações diárias, dos nossos pensamentos. Como eu disse agora há pouco, nós iremos contribuir para a elevação da psicosfera do nosso planeta e, consequentemente, seremos auxiliares diretos da espiritualidade superior nesse processo de transição planetária. E, além disso, para que essa transição ocorra de uma forma mais tranquila, é necessário que nós ajudemos com a elevação do padrão vibratório do planeta Terra. Então sigamos, meus irmãos, com coragem, com confiança na vida e com a certeza que nenhum de nós está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Todos nós somos úteis neste planeta. E agora eu quero te convidar. Eu quero te fazer um convite. Se você gostou desta mensagem, compartilhe com sua família, compartilhe com os seus amigos e não deixe de seguir o nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou Flávio Aparecido de Souza, eu sou expositor espírita no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Eu rogo a Jesus que abençoe a você e a sua família. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado e muita paz.